Tá, vamos falar, e eu quero pedir a você que você entenda, porque nós já iniciamos lendo para que você viesse a entender, lá em Mateus 10, a partir do versículo 5, para você entender o que é que nós vamos ministrar nesta noite. E eu pergunto para você, você tem convicção que você é a pessoa separada por Deus? Porque nós entendemos que nós fomos separados por Deus, uns para o ministério X, outros para o ministério Y, outros para vários ministérios, para várias atividades, e nós fomos separados para isso. Tanto é que Deus não nos chamou, você aí, cidadão, venha cá. Não, Deus chamou ou nos chamou pelo nome, dizendo: Emanuel, João, Carlos, não importa, Mateus, André, Simão, siga-me. Ele deu o exemplo. Então a nossa doutrina de hoje é sobre a pessoa separada por Deus. E o Senhor diz, Jesus afirmou isso muitas das vezes em sua santa palavra, que ninguém chegava até ele se o Pai não o enviasse. Isso é muito claro. E a mesma forma é hoje para nós. Hoje você está na igreja do Senhor, adorando e exaltando o santo nome do Pai, porque o Senhor te trouxe para cá. Ele enviou você para aqui através do Espírito Santo de Deus. Ninguém está aqui porque eu vim para a igreja porque eu quis vir, não. Você veio para a igreja porque o Espírito Santo de Deus te conduziu até aqui. Alguma coisa Deus quer tratar contigo. Então, amados, eu peço a você, preste atenção na doutrina desta noite, porque nós estamos, só para vocês entenderem, no geral, entre o YouTube e a nossa página, o nosso site, nós estamos com 2 milhões e poucos acessos. A nossa página está com 1.321.000 acessos. Eu quero dizer para você que é isso que importa para nós, porque a palavra do Senhor está chegando aos 4 cantos desta terra. E nós fazemos com esse objetivo, não é para nos engrandecermos, mas sim é para cumprir o ide e pregai, porque é uma forma de ministrar, evangelizar e pregar a palavra santa do Senhor. Por isso, nós somos privilegiados, porque sites religiosos normalmente não têm um acesso dessa forma, mas o nosso está tendo esse acesso. São milhares de milhares, e graças a Deus por isso, porque não é mérito do pastor Diniz, não, isso é mérito do Senhor, porque toda honra e toda glória é para o meu Deus. E eu continuo afirmando, para isso eu vivo, para pregar a palavra do Senhor, para falar de Jesus. E o Senhor me constituiu para isso. Amém. O Senhor me constituiu para isso, para abrir os olhos do céu e ouvir dos surdos, e pregar as boas novas. E isso nós temos buscado a fazer, nós temos buscado e fazendo, e Deus tem nos abençoado de uma forma grandiosa. Você não precisa de abrir a sua Bíblia. Eu vou ler um texto, que é o nosso texto base, que está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. É só você prestar atenção para você entender o que é que Deus vai falar, o que é que Ele vai te ensinar nesta noite, porque é um culto de estudo, é um culto de doutrina, de ensino, e nós precisamos de aprendermos com a palavra santa do Senhor, porque só ela pode nos ensinar. Eu não falo de mim, eu falo de Deus. Eu falo da palavra santa do Senhor. A palavra diz, capítulo 4 do livro de Mateus, versículo 18 a 22, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar,
porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amado, eu quero só frisar, enfatizar, para vocês verem que Deus, Jesus, não perguntou a ninguém dos seus discípulos se eles queriam segui-lo ou se eles tinham que fazer alguma outra coisa. Não, o Senhor disse: siga-me. Isso é uma ordem, é uma ordenança. E foi isso que Ele fez com cada um de nós que hoje estamos aqui para segui-lo. Talvez você não ouviu, está com o ouvido, mas o Senhor falou ao teu coração: siga-me. Ele te chamou. Um dia você levantou a sua mão e confessou ao Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Essa foi a forma de você atender o chamado do Senhor. Aliás, de atender, não, obedecer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu fico triste porque tem muitos irmãos que são omissos. Eles omitem aquilo que eles foram chamados para fazer e não fazem. E quando fazem, não fazem com o coração, fazem por obrigação. E isso aí não vai lhe trazer benefício nenhum. Porque quando nós fazemos por amor, o Senhor se agrada de nós. Ele se agrada daquilo que nós estamos fazendo, porque nós entendemos que estamos fazendo por amor e não para cumprir uma agenda, para cumprir uma determinação do Senhor. Nós estamos fazendo porque nós amamos fazer o que nós fazemos. E isso, amado, eu quero que você entenda, porque isso é importante que você entenda hoje, que você foi separada por Deus para exercitar a sua fé e para cumprir as suas ordenanças. Marcos 16:15 está falando tudo o que nós precisamos de saber. Ide por todo mundo, não importa, ele está falando ide por todo mundo. Ele não está perguntando se você quer ir, não. Você tem um tempinho para você ir evangelizar? Não. Ide por todo mundo, pregai a palavra, fazer discípulo, batizar. Ele está falando, ele é claro. Então isso é só para você entender o tamanho do ministério que você recebeu, o tamanho da responsabilidade que o Senhor colocou em tuas mãos. Porque você não está aqui por acaso. Não está não, viu, irmãos? Se você pedir, com certeza Deus vai testificar contigo que você não está aqui por acaso. E nós temos que entendermos o que é que Deus está falando e vai continuar falando. Principalmente nós que estamos agora vivendo momentos delicados, porque é um momento onde o mundo passa por uma transformação muito grande, passa por uma transformação de violência muito grande, e hoje nós não sabemos se nós vamos sair de casa, se nós vamos voltar para as nossas casas. Por isso eu tenho ministrado, pregado e dito: o crente, o evangélico, o servo do Senhor tem que estar pronto, porque você não sabe a hora que você vai ser chamado. Pastor, mas chamado para onde, pastor? Você pode ser chamado para pregar, você pode ser chamado para subir para a glória, você pode ser chamado para um monte de lugares, um monte de afazeres, de responsabilidades para você. Então o homem precisa de se preparar. Ele tem que tomar a posição de servo, e obedecer. E o Senhor disse para nós: não vos preocupeis com o que há de comer e de beber, e mesmo de vestir. E ele cita
cita para nós várias passagens, ele cita para nós, nos dá exemplo, porque o homem vive para correr atrás do dinheiro. O homem de hoje só pensa em bens materiais. Ele só pensa em trocar o seu carro, ele está com um carro semi-novo, mas ele não se contenta, ele quer trocar, pegar um carro zero. É bom um carro zero? Eu já comprei vários. Hoje eu não posso comprar mais um carro zero, mas no passado eu comprei muito. Mas eu me contento com o que Deus me deu. Velhinho, mas atende às nossas necessidades. Então hoje eu não me preocupo com fator dinheiro, bens materiais, não estou preocupado. E quem me conhece sabe disso. Muito bem. Veja você que quando nós entramos na palavra do Senhor, vamos citar aquele caso, o caso de Gideão. Gideão, Deus separa Gideão para uma tarefa especial. Para nós aqui o homem chama de missão, uma missão especial, que era vencer aquele exército enorme de inimigos. Tanto é que você veja, quando o Senhor fala para nós, Deus enviou um anjo para falar com Gideão. Quem quiser acompanhar, está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, não é difícil de entender. Mas aquele anjo chegou perto de Gideão e disse: varão, o Senhor é contigo. Varão valoroso, foi isso que Deus falou. Mas Gideão era de família, aliás, a menor tribo, a família menor que tinha naquela época ali, em poder aquisitivo, em um monte de coisa. Mas Gideão testificou se aquilo tudo era verdade quando o anjo falou com ele, e ele pediu várias provas, e Deus provou. E Gideão creu, acreditou e confiou, porque nós temos que confiar. E foi um vitorioso. Foi um vitorioso. Todos que leem a Bíblia conhecem a história. E eu quero dizer com isso que você também é um vitorioso, irmãos. Mas você tem que crer e confiar no Senhor, porque não tem como ser diferente. Deus diz que se você confiar e crer, você será um vitorioso. Mas o Senhor confiou a seus discípulos a continuação de sua obra, depois de 3 anos de preparação. Veja você que Jesus teve um ministério curto aqui na terra, um ministério que durou apenas 3 anos e meio. 3 anos o Senhor passou preparando os seus discípulos para que eles dessem continuidade a esse grande ministério que continua até hoje. O ministério da reconciliação com o Pai, trazido por Jesus Cristo, implantado por Jesus Cristo, porque Ele é o Santo dos Santos. E graças a Deus por isso, porque se nós não tivéssemos reconciliado com o Pai, aonde nós estaríamos? Porque nós já estávamos destituídos da graça. Nós já tínhamos sido destituídos da graça. Então era necessário que nós abraçássemos o ministério da reconciliação. E graças a Deus que agora nós estamos aqui e podemos falar, e o Senhor nos incumbiu. O Senhor nos incumbiu de quê? Para provar para você que o Senhor nos chamou, nos separou. O Senhor nos deu um cargo de embaixador de Cristo. Está na sua Bíblia. Deus nos chamou para sermos suas testemunhas. Isaías 43, 10, Isaías 43, parece que 16 e 17 também. Atos 1, 8. E vários outros locais da Bíblia está citando.
Nós estamos aqui para cumprir o ministério para o qual o Senhor nos chamou e colocou em nossas mãos. E é isso que eu quero que vocês entendam, que você não está aqui por acaso. Amados, é muito sério. Veja você que quando o Senhor preparou aqueles 12 discípulos, Ele diz que Ele enviou-os como suas testemunhas até os confins da terra. Disse o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, dirigindo-os e ajudando-os através do Espírito Santo de Deus. Jesus subiu para o Pai, mas Ele não abandonou os seus filhos, os seus discípulos. Ele continuou ao lado deles, dando a cobertura que nós precisamos e que o homem precisa até os dias de hoje. Então, amados, para vocês entenderem como Deus é lindo, o Senhor diz que o Evangelho diz para aquele povo, aqueles homens líderes, porque se eles eram líderes, eram discípulos, diz que para que o Evangelho fosse pregado a toda criatura debaixo do céu. Quer dizer, não fez acepção de pessoa. Pregue a toda a criatura. E assim foi feito, amados. E graças a Deus, porque quando o Senhor assim o fez, Ele testificou do seu grandioso ministério. Ele testificou da grandeza do seu Espírito, porque Ele era Deus. Tudo isso foi para que o homem cresça e acreditasse que Deus não era simplesmente Jesus, era Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno. E assim ele ficou conhecido. Muito bem, eu vou distribuir algumas referências. Assim que você for sendo solicitado, levante-se e leia, por favor. Vocês sabem que nossa doutrina é participativa, é onde os irmãos participam junto, lendo as passagens, porque não está só na minha Bíblia, mas sim também na sua Bíblia. Vamos começar o versículo 19 do capítulo 4 do livro de Mateus. Vamos começar com a missionária Fátima aí. Versículo 19 do capítulo 4 do livro de Mateus. Irmã Adriana, Gênesis 7, do versículo 4, por favor. Vamos voltar ali, meu amado irmão que está sem Bíblia. Irmão Paulo. João 15, versículo 8 e o versículo 16. Irmã Marinalda. João 13, 35. 13. Primeiro, terceiro. Irmã Jaqueline. João 15, 17. Vamos voltar ali. Irmão Guilherme. 2 Timóteo 2, 21. Irmão Sérgio. 2 Tessalonicenses 2, 15. Maria dos Anjos. Romanos 10, 1. Irmã Maiara, Provérbios 11, 30. Diaconisa Francisca, versículo 20 e o 22 do capítulo 4 do livro de Mateus. Missionária Glorilene, Gênesis 12, versículo 2. Vamos voltar ali. Irmã Conceição, Marcos 10, versículo 49 e os 50, viu? 49 e os 50. Vamos mais ali. Irmão Gabriel, Lucas 14, 33. Irmã Beatriz, Mateus 9, 37. Diaconisa Maria Benilda, Marcos 16, 15. Só essa referência. Eu sei, amado, tem irmãos que realmente gostam de ler, tá? Mas cada estudo que eu levanto, que eu monto,
Tá? Tem uns que a gente coloca mais referência, tem outros que nós colocamos de menos referência. Esse até é um estudo que tem até bastante referência, então é bom, tá de bom tamanho. Porque nós vamos começar, quem é discípulo de Jesus? Quem é o discípulo de Jesus? Aquele que ele disse para ele, ó, vinde após mim. Não foi? Ei, você vai na frente. Você vai do lado. Não. Vinde após mim. Por quê? Você tem que vir após o Senhor. Porque você tem que aprender com o Senhor. E ele vai na frente fazendo e te ensinando o que é que você tem que fazer. Então, aqueles 3 anos que a palavra nos relata, foi exatamente os 3 anos que o Senhor ensinou aos seus discípulos. E nos ensinou, né, irmãos? Porque nós estamos aqui aprendendo com ele e com a santa palavra do Senhor. Então, graças a Deus por isso. Vamos voltar a ler o versículo 19 com a missionária Fátima, por favor. Aleluia, Jesus. E disse Jesus: siga-me, e os farei pescadores de homens. Amém? Veja você como olha, veja a autoridade. O que eu gosto de falar e de questionar é a autoridade de Jesus. Vinde, siga-me. Ele não questionou, não tem. Ô irmão Paulo, dá para só vir para o culto amanhã? Não. Irmão Paulo, siga-me. Essa é a autoridade do Santo, do Deus Todo-Poderoso. Então é importante que você entenda isso, que nós precisamos de entender. Veja você a história que você conhece, porque você lê Bíblia, a história de Noé. O que Noé fez? Noé obedeceu ao Senhor em tudo, sem restrição, tá? Noé obedeceu a Deus em tudo. Você já leu a história de Noé? Você já viu quando ele foi questionado? Ele foi tido como louco, chamado de louco, porque já tinha muitos anos que não chovia naquela terra. Mas não era Noé que estava falando, era Deus que estava falando. Leia para nós, por favor, Gênesis 7, versículo 4, por favor. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Amém? Porque Deus ia desfazer da face da terra toda a substância que ele tinha feito. Por quê? Porque o pecado tinha chegado a um certo ponto naquela época que Deus já não aguentava mais. Da mesma forma que ele fez com a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele não deixou nenhum ser vivo ali, nenhum ser vivente. Foi tudo destruído. Porque o pecado, o cheiro maldito do pecado chegou até as narinas do Senhor. E Deus não aguentou. Se você analisar hoje o que nós estamos vivendo no momento, o pecado entre o ser humano está tão grande que eu quero dizer para você que Deus já não está aguentando mais, tá? Eu creio, eu vejo dessa forma, Deus já não está aguentando mais. Tamanho é o pecado que está sendo cometido entre a humanidade. Mas Deus sabe todas as coisas. Muito bem, graças a Deus. Então, nós entendemos que a palavra nos ensina que você, para ser discípulo, você precisa de produzir o quê? Frutos. Se você não produz frutos, que tipo de servo é você? Que tipo de discípulo é você? Você tem que produzir frutos, você foi chamado para isso.
Então, acorde dessa sonolência sua, desse marasmo que você está. Levante-se e vai à luta. Nós precisamos e nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. Quantas vidas você ganhou para o reino de Deus? Você vai prestar contas disso. Não tem como você fugir de jeito nenhum, irmãos. Leia para nós João 15, 8 e o versículo 16. Versículo 8 e 16, por favor. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu Pai pedir, em meu nome pedis, ao Pai ele vos conceda. Amém? Amados, é simples, é fácil de entendimento, são palavras diretas, objetivas. Ele disse que não foi você que escolheu ele, não, foi ele que nos escolheu. E ele não nos escolheu para você sentar nesse banco aí, numa cadeira, e se refestelar até cochilar. Não. Ele te escolheu, te separou e disse para você: vades, deis fruto. Então é preciso que o homem receba e entenda qual é o seu chamado, o que Deus quer de nós. É só nós entendermos, porque ele está falando com uma clareza muito grande. Não tem para onde nós corrermos. Mas ele diz que não é só você pregar e dar fruto, ele quer que o fruto também permaneça. Porque aquele fruto deve dar outros frutos. E eu quero dizer para você, amados, ovelha produz ovelhas. Tá? E nós fomos chamados para isso. Ovelhas produz ovelhas. Então, se você não abrir a sua boca e não ir ao trabalho, vai ficar difícil você produzir algum fruto. Mas muito bem, vamos caminhar. Nós entendemos que o amor é característica do discípulo de Jesus. Então, quando uma igreja, um ministério vive em contenda, não dá frutos, não há frutos. Mas quando assim é, o que acontece? O Espírito Santo de Deus tira as pedras de tropeço. Vocês são testemunhas do que está acontecendo, aconteceu aqui nesse ministério. Deus tira. Não precisa o pastor tirar, não. Quem tira chama Espírito Santo de Deus. E graças a Deus por isso. Porque quando isso acontece, tudo, tá? Tudo vai bem. Leia João 13, 35, por favor. Nisso conheceram todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um aos outros. Amém? É fácil. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer, qual que é o grande mistério? Amor. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é tanto amor que Ele nos amou de tal maneira que Deus tinha um filho para nos libertar e nos salvar. Quer um amor maior do que esse? Quem de vós é capaz de dar o seu filho para salvar? Não vou dizer um amigo não, um irmão não, para salvar milhares dele, irmão. Quem de vós é capaz de fazer isso? Me perdoe, irmão. Nenhum, tá? Só Deus Pai. Esse sim. Aleluia. Esse tem um amor verdadeiro. Tá? Muito bem. Ainda dentro
o discípulo, vamos ver o que a Bíblia fala para nós em João 15:17. O que eu amo a vocês é isto: amem uns aos outros. Amém? Simples. Isso vos mando, quer dizer, isso vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. Então o que é que nós fazemos aqui? Nós pregamos amor. É difícil amar, amados? É. Não é fácil amar, não. Ainda mais quando você chega para um irmão assim, que você viu ali naquele momento, e você sente aquela antipatia por ele, que isso é normal entre o ser humano. Você não procura primeiro conhecê-lo, mas você já se antipatiza com ele, e aí você já torce o rosto, já fica nervoso. E que pessoa, cara chato. Amado, cuidado. Por isso Deus diz para nós: amei-vos uns aos outros. Amei-vos mais como ama você, como você se ama. Esse é o segundo maior mandamento, irmãos. Não tem outro maior do que esse, a não ser o primeiro, que é o primeiro e o segundo, são os dois maiores mandamentos. E se você cumprir esses mandamentos, você cumpriu todos os restos dos mandamentos. E graças a Deus, muito bem, que Deus é misericordioso. E veja, você que é treinado pelo Senhor, e o Senhor diz assim: eu vos farei. Mas o que o Senhor vai fazer? Não pescadores de peixes, mas pescadores de almas. Você quer ver? Volte ao versículo 19 do capítulo 4, só para você entender. E diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Foi isso que Deus falou para nós. Muito bem. Vejam vocês o caso de Moisés. Moisés foi treinado pelo Senhor durante 80 anos. Porque quando Moisés voltou do deserto, da casa de Midian, ele já tinha 80 anos. Foi quando ele voltou para salvar e tirar o povo do Egito. Então ele passou 40 anos no deserto aprendendo, e mais os outros 40 que ele tinha vivido, Deus ensinando a ele. Se você ler a história, você vai entender. Mas Deus treinou também Josué junto com Moisés, porque Deus sabia todas as coisas. Deus sabia que futuramente Josué iria assumir aquela posição de Moisés, ia receber da parte de Deus o Espírito que ele tinha colocado sobre Moisés, seria passado para Josué, para ele dar continuidade. Olha, amados, é muito importante que nós entendamos isso, mas para isso é preciso que haja uma purificação pessoal, uma santificação pessoal. O homem tem que buscar essa purificação e essa santificação, amados. Como é que você pode buscar? Como é que você pode conseguir isso? Através das tribulações, passando pelas tribulações, não murmurando, baixando a cabeça, aceitando as coisas da forma que Deus colocou para você. É fácil? Não é fácil, não. É fácil glorificar a Deus quando você olha lá para a sua despensa e você não tem o arroz, não tem o feijão, você não sabe o que você vai comer amanhã. É fácil glorificar a Deus? Não! Mas se você entender a santa palavra do Senhor, você vai glorificar. Não só glorificar, você vai glorificar e dizer obrigado, Senhor. E Deus com certeza vai te honrar. Porque Deus não brinca de ser Deus, não. Deus é Deus, é o Senhor dos Senhores, é soberano. Então vamos caminhar, vamos ver 2 Timóteo 2:21, por favor. Amado, vamos acelerar um pouquinho, que nosso tempo aspirou e eu não gosto de passar da hora, não. De sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra,
santificado e índole para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém. Veja como Deus fala. É uma forma especial. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Por quê? Porque você está buscando a santificação, você está se santificando, então Deus está te preparando para quê? Para a boa obra. É para fazer exatamente aquilo para o qual o Senhor te chamou para fazer. Ministrar, pregar, ser testemunha, ser embaixador de Cristo. Porque você não tem como ser embaixador de Cristo se você tem mau testemunho, não, viu, irmãos? Nós, para sermos embaixadores e sermos testemunha, nós temos que darmos bom testemunho. Tá? Porque o Senhor falou bem claro para nós: ó, sede santo, porque eu sou santo. Ele não falou que você era santo, não. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Então nós temos que buscar a santificação de nós. Muito bem, caminhando meio rapidinho, mas não é só caminhar e sermos santos, nós temos que sermos aprovados por Deus. Como é que você pode ser aprovado por Deus? Leia para nós 2 Tessalonicenses 2,15, por favor. Então, irmãos, estai firmes e retente as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas nossas. Amém. Mas vamos ler também, para ficar bem claro para nós, 2 Timóteo 2,15. Só para você entender. Tá? Deus disse: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é difícil, irmãos. Como é difícil. Não é fácil você ser um obreiro reto e justo na casa do Senhor. Você tem que pagar o preço para você ser dessa forma. Mas graças a Deus, se você quiser, nada é impossível para aquele que crê no Senhor, tá? Obedece e segue verdadeiramente as instruções do Senhor. Muito bem. Olha aqui, ó, falei para vocês que é o ide pegar aí. Bom, nós temos que sermos um ganhador de almas. Nós temos que sermos pescadores, mas pescadores de almas para o reino do Senhor. Vocês lembram desse tempo, o que aconteceu no início aqui? O que eu disse desse tempo? Povo doido para alugar, eu quero alugar, vieram me oferecendo R$2.500 de aluguel, eu disse: não quero alugar, isso aqui não é para alugar, isso aqui não é meu, isso aqui é do meu Senhor, isso aqui é para buscar vidas e almas e vidas para o reino do Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Era exatamente para isso. E por isso nós estamos aqui, tá, irmãos? Por isso nós estamos aqui. E isso aqui é exatamente para isso. É para buscar vidas para o reino do Senhor. Estou preocupado, ó, com um negócio de dinheiro, não, viu? Estou preocupado com vidas para o reino do Pai. Graças a Deus, e o Senhor tem nos abençoado grandemente. Muito bem. Paulo, veja o caso de Paulo. Paulo esforçava-se para ganhar almas. Você vê que Paulo foi um grande ganhador de almas. Paulo era um homem culto, homem inteligente, conhecia todas as escrituras. Paulo passou por um dos maiores professores que nós conhecemos na história, chamado Gamaliel. Ele aprendeu com o maior homem que podia ensinar, homem que eu digo de carne e osso que estava aqui na terra, porque o maior que nos ensina chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o maior professor que eu conheço, eu não conheço outro maior. Muito bem. Então veja vocês, leia para nós rapidinho Romanos 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles, para que sejam salvos.
Amém. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração, vejam vocês, a oração a Deus por Israel, para a sua salvação. Por isso eu tenho incentivado vocês nas suas orações, ore por Israel. É nossa obrigação. Não esqueçam, orem por Israel. Muito bem, amados, quem ganha almas demonstra o quê? Sabedoria. Vamos rapidinho, Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Amém? Precisa mais alguma coisa? Não está claro? Quando o Senhor fala para nós que o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha alma sábio é. É simples de nós entendermos. É um ensino objetivo, direto. Mas vamos entender. Veja a história de Abraão. Abraão deixou tudo para ser obediente a Deus. E Abraão não se decepcionou. Abraão foi um grande vitorioso. Abraão é tido como o pai de todas as nações. Por quê? Porque ele foi obediente. Vamos superar, não vamos ver essa referência não, viu, irmãos? Gênesis 12:2, nosso tempo não dá. Vejam vocês, o cego Bartimeu deixou tudo e se aproximou de Jesus. Quem não conhece essa passagem, está lá em Marcos 10:49. Não vamos ler também não, tá? O tempo não dá. Veja o egoísta e avarento. Quando o homem é dessa forma, egoísta e avarento, entende-se que ele não é discípulo de Jesus, não pode ser discípulo do Senhor. Porque quem é discípulo verdadeiro não pode ser egoísta nem avarento. Porque para ser discípulo você tem que ter uma coisa no seu coração chamada amor. Não tem como ser diferente. Está lá no livro de Lucas 14:33. Quem quiser, escreve e depois você leia, por favor. Veja você que Deus procura pessoas que são sempre disponíveis para fazer sua boa obra. Veja lá Mateus 9:37. Guarde para você também, tá? Guarde para você também. É só você ler, anote e leia depois. Mas o Senhor ordenou lá em Marcos 16:15. Nós já falamos sobre isso aqui. Não tem como o homem entender de forma diferente. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quer dizer, é fácil de entender. Amados, eu quero entender que nesta noite você aprendeu um pouquinho mais da Santa Palavra do Senhor. Porque o nosso sistema de ensino é um sistema que todos têm facilidade de absorver a Santa Palavra, que é esse modo participativo que nós usamos. E graças a Deus por isso, porque Deus tem feito e nos ensinado com uma grandeza muito grande. Então eu espero que você nesta noite tenha aproveitado a palavra, tenha aprendido um pouquinho mais da palavra, tá? Porque assim aprova Deus nos ensinar. Porque eu costumo dizer que eu aprendo com vocês. Eu aprendo com vocês. Porque para que eu possa ministrar, eu tenho que fazer o estudo, levantar o estudo, eu tenho que estudar, então eu estou aprendendo também por causa de vocês. E eu quero convidá-los a dar uma grande salva de palmas a Jesus, em nome de Jesus.